Você já pode até ter se perguntado em algum momento, mas por que eu vou contratar alguém para fazer redes sociais para minha empresa, seja aqui dentro, seja uma agência? Para que eu vou gastar meu tempo do meu serviço para colocar redes sociais? Imagina você está num evento ou você encontrou algum outro empresário ou alguém que precisa do seu serviço e você não tem um cartão. As redes sociais hoje em dia, a produção de conteúdo, são uma maneira de você entregar um cartão virtual para algum cliente, para alguém que gosta do seu trabalho, tem interesse ou vai recomendar para alguém. Essa é uma das maneiras como a rede social pode te ajudar. É aquela primeira impressão que você causa. Você sempre vai ter uma única oportunidade de causar uma primeira impressão. Então que ela seja boa, que ela fique marcada como algo que vai se perdurar na cabeça de quem está recebendo aquela mensagem. Então você cria esse posicionamento de marca, você cria essa boa impressão sobre você, sobre o seu produto. Com isso, você ganha maior engajamento de quem vem ao seu negócio, de quem vem à sua empresa ou de quem compra o seu serviço. E por que esse engajamento é bom? Se você tem um pequeno negócio, você consegue reverter em vendas novamente ou você consegue criar novas vendas. Pessoas indicam umas às outras, o boca a boca, o que é essencial para o seu negócio, para o seu pequeno negócio, para o seu médio negócio, para o seu grande negócio. O boca a boca, ele é essencial. No vídeo de hoje eu vou te contar quais habilidades você precisa desenvolver para fazer um bom trabalho, para fazer um trabalho muito eficiente, muito próximo de alguém que você poderia contratar, se você quiser fazer por conta, ou do que você precisa cobrar de quem você está contratando. Então hoje eu vou te ensinar esse passo a passo, vem comigo aqui e vamos lá logo para o nosso primeiro tópico. Vem comigo aqui, Chuchu. Para guiar a gente nessa jornada do autoconhecimento de redes sociais, eu trouxe aqui a nossa lousinha. E o primeiro tópico aqui, tarefas. Quais são as tarefas que um social media precisa executar para que ele tenha um trabalho eficiente, de qualidade e seja profissional? Vamos lá. Basicamente, seu social media ele vai criar posts para você. Então, ele vai ter que pensar em como esse post vai ser criado. Pode ser um vídeo, uma foto, um texto, enfim. Ele precisa da habilidade de saber criar posts e diferentes tipos de postagens. Então, vai ter que saber tirar uma foto, vai ter que ter um conhecimento mínimo de fotografia. Você vai ter que entender o básico de essa foto tá boa, não tá, é mais para cima, é mais para baixo, a luz aqui tá boa, tá num contraluz. Por exemplo, imagina que essa ring light que tá dando reflexo no meu óculos tivesse aqui atrás, ela ia estar dando direto na lente, não ia ser legal, mas como ela tá vendo o meu rosto, ela atrapalha aqui o seu foco, porque você só fica olhando para essa ring light na minha cara, mas ela ilumina meu rosto, não deixa sombra e ela fica uma luz um pouco mais uniforme. Se eu tirar o óculos, você já pode ver que melhora. A cara não ajuda, mas o ambiente ele melhora. Eu poderia ter outra luz aqui um pouco mais profissional, enfim, mas a gente tem que entender, por exemplo, posicionamento de luz, é o básico que você precisa entender. Não necessariamente qual luz, enfim. Você não precisa ser tão técnico, mas você precisa entender que você precisa estar bem iluminado. Esse tipo de coisa. Também precisa saber editar fotos. Então você precisa ter uma noção mínima de, não deu para fazer isso lá, como que eu corrijo isso numa edição depois? Ou então, como que eu vou criar uma foto? Como que eu vou juntar elementos, fazer uma colagem, que é basicamente para isso que serve um Photoshop, é isso que você consegue fazer num Canva. Você vai precisar criar imagens do zero. Às vezes você vai pegar uma foto de um banco de imagens, vai recortar ela e colocar num plano de fundo. Você tem milhões de ferramentas para fazer isso. Eu vou fazer um vídeo depois só para comentar disso daí. Mas você vai precisar ter o domínio de como mexer com fotos, criar fotos, tirar elas. Isso é um conhecimento que você vai ter que desenvolver para conseguir produzir mais e com maior qualidade para ter um melhor cartão de visita para o seu negócio. Falando em vídeos, você também precisa saber gravar, editar e criar vídeos. Da mesma maneira como funcionam as fotos, vão funcionar os vídeos, tá? Não tem uma diferença muito grande aqui de um para outro. O vídeo você precisa entender se você funciona melhor com o roteiro ou não. Eu, por exemplo, aqui, com licença. Aqui tá meu roteiro. E aqui na tela ao lado. Cada um funciona de uma maneira. Eu vou muito bem no improviso. Tem gente que precisa ter um roteiro palavra por palavra, senão não consegue. Isso é parte de você entender o seu processo. E outra, você vai fazer vídeo aparecendo alguém, senão você nem precisa se preocupar tanto assim com o roteiro na parte do texto que vai ser dito. Porque se vai ter narração, não vai, são coisas que você vai ter que identificar. Veja aqueles perfis que você gosta e copie o modelo que eles fazem. Não copie o vídeo, pelo amor de Deus. Mas copie o modelo.
de como eles fazem. Então, aqui vem uma foto, daí transiciona para essa. Como que é essa transição? Pega a câmera, vem daqui para cá. Olhe como as pessoas estão fazendo e copie o modelo, a estrutura. Anote, agora a câmera veio daqui para cá durante 1 segundo. Eu tenho isso tudo anotado. Eu estudei isso anotando. Não tem faculdade que vai te ensinar isso, não tem curso que vai te ensinar isso. Se você não parar, sentar a bunda na cadeira, ver o negócio de uma forma técnica. E escrever da sua linguagem mesmo. Você não precisa ter um termo técnico, é algo que você entenda. Que você leia e você lembre o que você quer fazer. É só isso que você precisa. E vídeo segue a mesma lógica de foto. Tanto criar do zero, saber o que você quer gravar, editar, a luz. E cada um vai ter uma especificidade, mas isso não é papo para agora. Você tem que ter essas habilidades para gravar vídeo também. E agora tem mais 4 pontos que um social media ele precisa ter uma boa noção. A primeira delas é que você precisa saber falar. Não adianta nada você ter todo uma estratégia, um planejamento, tudo. Você não sabe falar, velho. Você tem que saber falar, que é o que eu tô fazendo aqui. Eu sempre uso as mãos para falar, isso é normal meu. Você precisa aprender a se comunicar, tirar a voz da garganta de uma maneira clara, que não deixe dúvidas, e você vai errar no meio do processo e isso torna até um pouco natural o jeito que a gente fala. É normal que eu esteja falando um pouco mais alto aqui do que eu falo normalmente, para que todo mundo consiga me entender. Você tem que pensar que você está falando para uma plateia, e uma plateia não vai te entender se você falar para dentro. Com mais baixo, você falar assim, não sei o quê. Você tem que falar para fora, de uma maneira entendível, mas do seu jeito. Então você pode usar gíria. O Casimiro é o maior exemplo disso, da Casé. Ele fala com todas as gírias dele, todo o jeito dele, é o jeito que ele consegue se expressar bem. E é cativante. Por quê? Porque é sincero, porque é original. Mas tem vários outros tipos de pessoas que conseguem falar bem de outras maneiras. O Silvio Santos consegue falar bem da maneira dele. O William Bonner fala de outra maneira e fala muito bem também. Isso depende de você. Mas se você não vai falar efetivamente, você está sendo contratado como social media, ou você está contratando alguém, aquela pessoa tem que saber ensinar os outros a falar. Ou seja, essas dicas que eu tô dando, pegar e fazer o ajuste fino na hora ali com você. Se você vai falar, fala assim, tá falando muito para dentro, muito para baixo, tá falando muito devagar, tá falando muito alto. Enfim, você tem que saber dar esse ajuste fino na hora. Você tem que ter propriedade do que você tá falando, você tem que falar com propriedade. Você tem que dar exemplos daquilo que você tá falando para que fique clara a sua comunicação, para que ela fique nítida, limpinha, cristalina, tipo uma cervejinha às 6 da tarde. É tudo que a gente mais queria. A cerveja é limpa, mas o copo sempre sujo, papai. Sempre sujo. Bom, os outros 3 tópicos aqui você tem que saber escrever legendas. Curtas, diretas e assertivas. Isso que funciona em rede social. Legenda curta, direta e assertiva. Para quem você está falando? Essa é a assertividade. Você tem que saber com quem está falando. Ela tem que ser direta, ou seja, não pode ser muito longa. Texto muito grande, ele tem que ter um propósito, ele não pode vir à toa. Não pode só, hoje era um dia lindo de verão, porque como vocês sabem, eu troco de sapato toda sexta-feira. Cara, coisa chata. Chata, troca, próximo. É rápido, é dinâmico. A gente tem que pensar em rede social como algo dinâmico. Pensa, se é um vídeo lento, você não vê, por que os outros vão ver o seu? Pense nisso também. Então, crie legendas rápidas, diretas e assertivas. Hashtags. Sempre olhe os posts que você consome, daquele nicho que você trabalha, do segmento que você atua, para que você encontre as melhores hashtags, as publicações com maiores views, maiores audiências, para você entrar dentro desse guarda-chuva. Cada hashtag ele é um guarda-chuva. Pensa assim. Então, tem hashtags que vão ser guarda-chuvas maiores e outros vão ser menores. Quanto menor o guarda-chuva, menos gente, mas mais focado e mais dedicado ao público que está aqui embaixo. Porque tem pouco espaço, então a pessoa dá valor por estar naquele guarda-chuvinha. Se é um muito grande, qualquer um pode estar ali. Então você vai cair no meio de uma multidão. Se é pequenininho, você acerta, você tem uma menor visualização, mas um maior engajamento. E assim você tem que balancear, você tem que colocar o número de hashtags que seja viável e que seja compatível para o conteúdo que você está criando. Não adianta nada fazer um conteúdo de futebol e colocar a hashtag vôlei. É esporte, mas não tem nada a ver. Vôlei é vôlei, futebol é futebol. A não ser que tenha alguma ligação e seja uma foto, por exemplo, do Giba com o Neymar. Vôlei e futebol, as hashtags fazem sentido. Você tem que colocar hashtags conectados ao seu tema e que abranjam muitas pessoas, desde públicos amplos a públicos fechados. Por fim, você tem que aprender a identificar tendências. Basicamente, segue o hype. Veja o que faz sucesso, veja aquilo que está dando resultado. Faça coisas parecidas na sua linguagem, do seu jeito de fazer
Explore esses caminhos. O que está acontecendo? Olimpíada. Vou trazer Olimpíada para o meu nicho. Vou falar de Olimpíada na gastronomia. Qual que é a refeição que os atletas estão comendo lá? Qual que é a refeição de um atleta no dia a dia? Como que eu trago isso para a minha realidade? A Simone Biles postou alguma coisa que pode ser utilizado como uma refeição? Leva para a gastronomia. Qual que é o penteado da Rebeca Andrade? Como que ela faz esse penteado? Leva para o seu nicho de manicure, de salão de beleza. Foca nisso. Traga os temas quentes, que tem uma teoria no jornalismo que se chama agenda setting, que é basicamente o que é o assunto que é tendência. Lembra de pandemia? Só se falava em pandemia. Isso é o agenda setting. O que as pessoas querem saber é o que o jornalismo publica. Isso traz like, traz engajamento, traz visualização e exposição para sua marca. Lembra do cartão de visita? Quando você traz esse cartão de visita, as pessoas vêm ali com mais facilidade, tem uma boa impressão do seu negócio, isso converte para você. Seja no boca a boca, seja numa venda futura, seja numa venda nova para o mesmo cliente, enfim, tem várias maneiras de converter. Mas isso é fato. Siga essas tendências. Tem as tendências no seu perfil, tá? E siga essas tendências. E qual que é o segundo passo para você cobrar do seu social media ou de você mesmo quando põe a cabeça no travesseiro? É o seguinte, estratégia. Eu sei o que você tá pensando. Do inglês, strategy. Do espanhol, estratégia. Do grego, estratégia. Estratégia. Pô, estratégia. Como é que eu esqueci de estratégia? Vamos lá. Foco nessa desgraça. Primeira dica, não tenham TDAH. Segunda dica, vamos pros pontos. Ai, meu Deus do céu. Como que você desenvolve uma estratégia? Primeiro, identifique qual é a sua linguagem. Saiba como você quer falar, como você quer ser visto. Como você fala é como as pessoas te escutam. Entendeu? Se você fala em um tom mais agressivo, as pessoas te entendem como uma pessoa agressiva. Se você é muito doce, as pessoas te entendem como uma pessoa doce. Até soando falso se for doce demais. Tome cuidado, mas saiba qual é o seu tom de voz. A Netflix quer parecer com uma adolescente ou uma jovem adulta que tá falando de séries, que engaja em trends no Twitter, que fica criando memes e não sei o quê. Então você consegue se identificar. A gente lembra muito fácil. O Duolingo no Twitter, para mim, é o melhor. Veja o Duolingo. O chá de revelação, quando explode o negocinho, aparece um monte de purpurina verde e do nada filme tem aquele pássaro causando um climão como se ele tivesse do pai. Pô, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque ele sabe como que é ser identificado. Porque pensou nisso, teve uma estratégia, encontrou o seu tom de voz, encontrou como você quer falar. Acho que isso é o mais importante num primeiro passo. O segundo, você tem que conhecer o seu público, seja o público que você já tem e seja o público que você quer atingir, porque isso é uma coisa extremamente importante, tanto para abrir um negócio quanto para você criar conteúdo. Qual é o seu público-alvo? Com quem que você quer falar? Com quem que você quer trocar uma ideia? Para quem você quer vender? Você tem que saber quem que é o seu público. Seja ele um público que não conhece nada, seja um público que tem um pouco conhecimento do seu serviço e acha que um dia, talvez, quem sabe, possa precisar do seu serviço ou do seu produto, ou então aquele público que já sabe o que precisa, conhece, é do ramo, é do setor e é aquele seu público mais fiel. Você tem que entender e saber diferenciar quem que é o seu público. E isso vai abarcar diversos pontos da sua estratégia de conteúdo, tá? Então saiba seu tom de voz, saiba seu público. Terceiro ponto, frequência de conteúdo. Já tem um vídeo disso num card aqui em cima, em algum lugar, tem um card aqui embaixo, você tá vendo shorts. Enfim, tem uma frequência necessária para você produzir conteúdo. E qual que é essa frequência? Aquela que você consegue produzir. Mas tenha uma frequência. É legal a gente ter uma boa frequência na semana. Ou seja, não é um story na semana. Não vai ser um shorts na semana. Seria legal a gente ter ali uns 2, 3 conteúdos na semana de conteúdo frio. Por exemplo, um vídeo no YouTube, que nem aquele é maior, então eu posto 1 por semana, mas shorts eu estou postando ali 3, 4 por semana, depende da semana. No Instagram, a gente é legal colocar um feedzinho,
também colocar um Reels, colocar umas 2, 3 postagens ali que vão manter sempre ativo. E o Stories aí você pode fazer diário e faça, enfim, quantos você acreditar que é necessário, porque o seu público vai depender do tipo de consumo. Tem gente que coloca 30 stories por dia e funciona, tem gente que se colocar 6 já não vai funcionar porque é muito. Então depende do seu público, mas é legal você ter uma frequência de conteúdo e ir ajustando isso de acordo com o retorno que você vai tendo. E isso vai para um próximo tópico, então vamos lá. Tom de voz, frequência, o seu público, então são esses 3 pontos que a gente analisou, e como você vai ver tudo isso com suas ferramentas de análise. Você tem que ter um olhar para os analytics, falando em inglês aqui, que é basicamente tudo que vai mostrar quantas curtidas você teve, da onde que é o seu público, se é de São Paulo, se é do Maranhão, se é do Mato Grosso, se é da Colômbia, enfim, dá para você ver tudo isso. E você vê o retorno, seu conteúdo teve um bom tempo de visualização, ele teve um pouco tempo de visualização, qual parte que as pessoas saíram do vídeo, qual parte as pessoas voltaram assistir novamente, enfim, tem milhões de métricas, análises que você pode ver para conseguir moldar seu conteúdo de uma forma que fique mais interessante e mantenha a sua essência dentro daquilo que você está produzindo, dentro da foto que você está postando, dentro do vídeo que você está gravando, seja ele curto ou longo. Então, tenha isso em mente. Analise sempre as suas métricas. Tudo isso é composto por um único laço. Então, vamos lá. Tom de voz, frequência, público e as ferramentas de análise. Tudo isso se junta quando você faz uma coisa muito bem feita que você vai ganhar no longo prazo, que é gere engajamento. Você conhece melhor o seu público, você consegue analisar melhor seu conteúdo, você consegue entender a sua frequência. Tudo isso você consegue através de engajamento. Pergunte nos stories qual a opinião das pessoas, perguntas diretas, rápidas, curtas. E aí, você gostou desse trailer? Sim ou não? E aí, você gostou dessa unha aqui que eu postei? Sim ou não? Não falei, deixa sua opinião. Cara, não tinha coisa que me irritava mais no colégio, na faculdade, que era justifique a sua resposta. Porque o teste é muito mais prático, direto, rápido, você não precisa pensar. Ou você sabe ou você não sabe. Você tem uma opinião rápida. E esse engajamento que você gera, além de ajudar no algoritmo, aumentar a sua visualização, isso também te ajuda a entender o gosto do seu público e aquilo que faz mais sucesso. Então você vai saber que você vai postar algo que tem menos sucesso, justamente porque você já entende e conhece seu público, através do engajamento que você gerou com ele. E isso tudo faz parte de você entender a sua estratégia. Se você tem uma estratégia de conteúdo, o engajamento é parte dela essencial, porque daí você cria uma comunidade, e essa comunidade te dá tudo que eu te falei antes. Quem é o seu público, se seu tom de voz está adequado ou não, a sua frequência de conteúdo está boa ou não, se as suas ferramentas de análise elas estão batendo diretamente com o sentimento do seu público, porque são análises diferentes. Um é número, o outro é sensação, é sentimento, são palavras, são opiniões do seu público. Pergunte, gere engajamento através de stories, no final de vídeo, nos comentários, responda comentários, responda no vídeo de outras pessoas, enfim, gere esse tipo de engajamento. E vamos lá para o final, para o grande finale, que é o ponto, vamos dizer assim, que eu acho que é o mais importante de todos. Para finalizar, você tem que entender que quem vai desenvolver essas habilidades, quem vai entender de tudo isso, quem que vai fazer tudo isso, quem que vai aprimorar todo dia, quando mudar a rede social da moda, quando mudar o algoritmo, quando mudar a maneira de fazer conteúdo, é você. Você tem que desenvolver as suas próprias habilidades. Você tem que ser aquele negócio que todo mundo fala em qualquer livro de coach, que é proativo. Basicamente, você tem que botar a bunda na cadeira e estudar, velho. Você tem que pensar. Você tem que sair um pouco do celular e pensar. Colocar a bundinha para funcionar, entendeu? Essa bundinha aqui, ó, você tem que botar para funcionar. Porque você tem que criar novas habilidades. O que está acontecendo no mercado? Tenha uma rotina de estudo constante. Desenvolva suas habilidades. Melhore. Teste, erre. Mas você que precisa desenvolver suas habilidades. Ninguém vai desenvolver por você. Ou então você vai ficar refém de contratar pessoas e não saber o que você está contratando. Não ter a mínima ideia. Você precisa e necessita saber o que você está contratando e ter um mínimo daquele entendimento. E outra, você melhora também. Aquele conhecimento que te é dado só é tirado se você não usar mais, se você não quiser mais usar. A questão é, estude, desenvolva suas próprias habilidades. Para quem é dono do próprio negócio e está ouvindo o que eu estou falando aqui, sabe. Para quem produz o próprio conteúdo, sabe. Se você não for atrás, ninguém vai por você. Então, vá atrás de desenvolver suas habilidades, de estudar um pouco mais, colocar a bunda na cadeira, velho, e pensar. Pensar aí no banho, sem música, sem vídeo, velho. Vai lavar louça só com a louça. Vai lavar roupa só com a roupa, mano. Pensa.
Tira o som, tira o barulho, tira o estímulo. Vai andar na rua sem fone e pensa na vida. Pensa num problema, coloca ele na cabeça e fica ali pensando. Você pode não achar a melhor solução, mas você vai encontrar um caminho que ele resolva o problema. Ele vai ser eficiente. Tem gente que faz isso assim. Tem gente que tem a habilidade de resolver problema muito rápido. Meu namorado é um grande exemplo disso. Eu preciso de tempo. Eu vou ali umas 2 horas fervendo a cabeça naquilo. Quieto, silêncio, eu comigo mesmo. Faça isso. Bote a cabeça para pensar, desenvolva suas habilidades e bora pra cima criar conteúdo. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, se você achou que ele foi útil para você e acha que pode ser útil para alguém, compartilha ele nas suas redes sociais, seu grupo de WhatsApp, seu grupo de Telegram. Compartilha aonde você acredita que isso daqui também vai dar resultado para alguém. Demorou? Muito obrigado, eu sou Júnior Monte, esse é o meu canal. Espero vocês na semana que vem. Um beijo, é nessa, valeu! Ai, do latim, extratarrema.